Vamos orar? Vocês lembram que eu prometi na última live que a partir da nossa primeira live desse ano nós iríamos sempre começar com o Pai Nosso, para que a simplicidade dessa prece pudesse selar os corações, unir os corações. Então não há nada mais universal e mais amoroso do que o Pai Nosso, né? Então a gente fecha os nossos olhos nesse instante, a gente respira fundo e a gente começa agradecendo a Jesus pela oportunidade, uma vez mais, de estarmos juntos, unidos pelas vibrações de amor. Irmão, irmã, eu não sei em que condição que você chega hoje, mas eu sei, eu acredito numa condição sublime que você sairá quando a gente encerrar a nossa live, porque eu tenho certeza absoluta de que Jesus passará por aí, de que Jesus tocará o seu coração. Então, vamos juntos nessa prece de luz, preparando o terreno do nosso eu para sementes que serão dispersadas hoje, sementes que não são minhas, sementes que são do Cristo. Eu vim aqui só espalhar elas para Ele. Então vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Isso aí. Boa noite para quem chegou agora. Boa noite para cada coração. Obrigado pela prece conjunta. Com certeza Jesus já está no lar de cada um de nós. Então, a partir de agora, eu peço licença para desligar, os comentários, para que todos nós possamos nos concentrar, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, vamos continuar falando do livrinho Alguém Me Tocou, né? Só que agora, irmãos, a gente optou por escolher alguns capítulos específicos, né? Porque na verdade são muitos capítulos desse livrinho. E não que não vale a pena falar cada um deles, mas a gente tem tanta coisa para ser falada ainda, né? Então, agora a gente vai escolher aleatoriamente os próximos capítulos, tá bom? Só que esse capítulo de hoje, Lei do Auxílio, quando eu li, foi o primeiro capítulo depois do último que a gente estudou juntos, né? Que foi o capítulo com o tema Nosso Nome Está Escrito no Céu. E aí o 10º capítulo, que era aquele, esse foi o 11º, Lei do Auxílio, né? E aí quando eu fui ler para falar assim, vou escolher, um próximo capítulo. De primeira eu já falei, é esse. Não tem como procurar por outro, porque esse capítulo traz um ensinamento tão precioso. E eu até brinquei, com a minha esposa, falei assim, olha, isso aqui foi para mim, porque eu estava precisando muito, mas muito dessas palavras. E eu espero, do fundo do meu coração, que também seja para você, tá bom? Então vamos lá, capítulo de hoje, Lei do Auxílio. Começa assim, com uma fala de Yogananda, que é um líder espiritual, nascido na Índia, que diz o seguinte sobre Jesus: gosto de falar dele, de Cristo, porque foi um homem de perfeita autorrealização. Entretanto, ele não foi o único Filho de Deus, nem afirmou que o fosse. Em vez disso,
ensinou claramente que aqueles que cumprem a vontade do Senhor tornam-se assim como Ele, um com Deus. Acaso não foi a missão de Jesus na terra lembrar aos homens que Deus é o Pai Celestial de todos nós e mostrar-lhes o caminho de volta para Ele? Então, a gente começa com essa citação, meus irmãos, nas palavras que abrem esse capítulo. E o que mais chama a atenção é que Yogananda, ele não era cristão, né? Mas ele tinha uma profunda admiração por Jesus. E aí ele sintetiza 2 pontos especiais de máxima importância sobre o cristianismo, sobre Jesus, que é o seguinte: Deus é o Pai Celestial de todos nós, e segundo, que o caminho para reencontrá-lo é fazer a sua vontade. Bom, e aí eu me lembrei, caminho, né? Essa palavra me remeteu àquela fala de Jesus que talvez num primeiro momento, sei lá, possa parecer pretensiosa, mas quando a gente estuda com profundidade, a gente percebe que é muito mais direcionadora. Quando Jesus diz a frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí eu fiquei pensando, sabe, nessa frase. Eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho. Ele disse eu sou o caminho. Isso significa que não existe outro caminho, senão aquele deixado por Ele. Já pensou nisso? O caminho é diferente de um caminho. O artigo é diferente, né? Sabe, meus irmãos, em alguns momentos da nossa vida, especialmente diante dos nãos da nossa vida, muitas vezes a gente se rebela. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. Como se de repente a gente tivesse um mapa em mãos e aí as coisas, por não terem saído como a gente gostaria que tivesse saído, a gente tem vontade de rasgar aquele mapa, né? De ofender até quem nos presenteou com aquele mapa, quem elaborou aquele mapa, e de querer, sei lá, navegar por conta própria. Já aconteceu isso com você? Navegar por conta própria. Mas como que a gente navega no oceano da vida sem rota? Já viram um barco partir sem destino? Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Como diz a citação de Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve. Inclusive aquele caminho avesso ao que Jesus nos deixou como exemplo, né? Que normalmente é o caminho que tomamos nos momentos de rebeldia, pelos nãos recebidos pela vida. Já perceberam? Mas se Jesus disse que Ele é o caminho, nós precisamos andar por esse caminho, né? E não somente olhar esse caminho. E não somente admirar esse caminho. Não. A vida de Jesus, a gente precisa entender que ela não foi vivida com a pretensão única de ser admirada. Jesus não veio aqui para se tornar um ídolo tão somente. Não. Isso é coisa dos homens. Na verdade, Ele veio aqui para viver e para que a sua vida fosse servida como inspiração. Servisse de inspiração. Servisse como um mapa seguro que conduz à felicidade. Uma felicidade que vem como consequência do nosso aprimoramento moral. Quanto mais a gente permanece nesse caminho, mais estamos próximos da felicidade. Ou pelo menos podemos experienciá-la mais vezes ao longo da vida. Mas quando a gente se afasta desse caminho, a infelicidade se manifesta e muitas das vezes ela nos engole, sem que a gente perceba. Mas Eduardo, não entendo muito disso. Como assim? Eu vou dar um exemplo simples para você. Um exemplo corriqueiro que aconteceu esses dias. Na verdade, no último domingo, né? Quando eu assistia pela internet
ao pronunciamento do pessoal da Anvisa, né, sobre a questão da liberação ou não das vacinas. E aí, enquanto eu assistia, não sei se todo mundo aqui viu, mas quem assistiu pela internet, em muitos lugares aparecia um chat, né, onde as pessoas que estavam assistindo interagiam, né? E depois de vários minutos lendo aquele chat, acompanhando as postagens, ao mesmo tempo que eu acompanhava o pronunciamento, eu notei que mais ou menos uns 90% das mensagens que eram publicadas no chat eram mensagens de teor político, né? Onde um grupo ofendia o outro, onde um grupo se julgava melhor que o outro. E aí eles se degladiaram durante todo o pronunciamento, que durou hora, né? E aí eu fiquei pensando, sabe, meus irmãos, qual o sentimento ali presente, dentro do coração daqueles 90%? Ódio, intolerância, desprezo, desrespeito. Bom, dos 10% restante, eu percebi que uns 5% mais ou menos estava maldizendo, né, escrevendo, maldizendo o país de origem das vacinas. Julgando, falando, né, como se ali todos fossem os donos da verdade. E aí eu pensei, qual o sentimento que está habitando dentro desses 5% que está fazendo isso? Discriminação? Soberba? Orgulho? Ingratidão? E aí os outros 3, 4% escrevia maldizendo o mundo, dizendo que tinha chego o fim dos tempos. E qual o sentimento presente dentro desses 3, 4%? Descrença, melancolia, aflição. Ah, Eduardo, mas faltou 1%. Sim, tinha 1%, talvez um pouco menos, de pessoas que escreviam agradecendo a Deus e aos cientistas pela dedicação e pela liberação da vacina no nosso país. E aí eu pensei também, qual o sentimento que habita esse 1%? Esperança? Gratidão? Fé? E aí eu fiquei pensando, se a grande parte dos tormentos que passamos, meus irmãos, não são os tormentos que a gente busca com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias escolhas, com as nossas próprias atitudes, os chamados tormentos voluntários, né? Que poderiam ser evitados se de fato estivéssemos mais preocupados em seguir os passos de Jesus do que de sacar uma espada afiada pela palavra ofensiva ou desequilibrada. Quanto ainda temos para aprender, né, meus irmãos? A começar por nos olharmos como irmãos, né? Porque, como diz nessa lição que a gente está estudando hoje, se Deus é o Pai Celestial de todos, chegamos à conclusão lógica de que todos somos irmãos uns dos outros. E olha a atualidade dessa lição de hoje nesse trechinho, que diz o seguinte: seguir Jesus implica no esforço de viver fraternalmente e em paz com as pessoas, a despeito das nossas diferenças religiosas, sociais, políticas e raciais. Seguir Jesus é isso. Tão mais felizes seríamos se, ao sermos questionados por alguém sobre nossas preferências, respondêssemos assim: qual o seu país? Meu país? O planeta Terra. Qual a sua raça? A raça humana. Qual a sua religião? Minha religião? O amor. Viveríamos na Terra, como diz a canção, com a sensação de não tocar o chão. Ama, que o amor eleva,
viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama, que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, que a lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. É isso. Todas as vezes, meus irmãos, que a gente segrega na nossa vida, todas as vezes que a gente tem a necessidade de se dividir, de apontar o dedo, condenando aqueles que pensam de forma diferente do que eu penso, nesse exato momento, nesse exato instante, a gente sai da rota do Cristo. E toda vez que a gente sai da rota do Cristo, cedo ou tarde, a dor surge como um convite para que a gente retorne a esse único e abençoado caminho. Pensa comigo, você que está aí. Reflete se é verdade ou mentira. Se aconteceu algo muito ruim com você, alguém te machucou, e se você deixou, então, de perdoar essa pessoa que te machucou, que todos os dias você se lembra disso, e não tem a escolha do perdão, o que acontece com você? A mágoa te envenena até minar a tua felicidade, não é? E você só vai voltar a ter alegria novamente no momento em que você escolher perdoar. E aí você retorna para o caminho. Se você é violento, grosseiro, impositivo com alguém, a consequência natural disso é a solidão. É o abandono, porque ninguém quer ficar perto de alguém assim, não é? E a dor, uma vez mais, de se sentir sozinho, vai te convidar a pedir perdão àqueles que você feriu, a mudar seu jeito, para só então, perdoado pelos outros e também por si mesmo, conseguir voltar a ter a alegria de viver e adentrar novamente o caminho. Uma terceira coincidência: se você é fanático, se eu ou você somos fanáticos por qualquer coisa que seja, política, religião, até futebol, a intolerância vai dispersar dentro de nós uma energia tão negativa de ódio que te fará adoecer pela ausência dos bons pensamentos, pela ausência da luz. E aí a doença, seja do corpo ou seja da alma, vai te forçar a rever os teus valores. E aí quando você o fizer, o sofrimento cessará e o retorno ao caminho irá acontecer. E isso, meus irmãos, esse ciclo de errar, de sofrer, de arrepender, de corrigir e retornar, esse ciclo se repete por toda a vida, por toda a vida. Os sofrimentos que hoje estamos experienciando se enquadram, na grande maioria das vezes, como consequência das vezes que saímos da estrada trilhada por Jesus, não é? Mas não tem outro caminho, Eduardo? Por que esse monopólio de Jesus? Não se trata de um monopólio quando o testemunho, quando a vivência é maior do que a palavra. Porque Jesus ensinou sobre o perdão quando ele estava pregado numa cruz. Não foi do alto de um púlpito, não. Porque Jesus
ensinou sobre a humildade, sabendo que ele era o mais poderoso ser que já tinha pisado nesse planeta e silenciado diante das humilhações e violências que sofria. Jesus não foi um padre, não foi um pastor, um palestrante espírita que falou tão somente sobre o perdão. Ele foi alguém que viveu o ato de perdoar. E a sua lição maior foi a sua vida e não as suas palavras. Então, irmãos, quando se fala no caminho deixado pelo Cristo, trata-se de um caminho sem falhas, de um caminho sem buracos, porque ele foi pavimentado pelo suor e pelo sangue do próprio Jesus. Entende? Mas também trata-se de um caminho sem atalho, infelizmente. Não adianta a gente querer cortar caminho, né? Jesus viveu dores que ele não precisava ter vivido, para que a gente pudesse, eu e você, minimizar as nossas dores hoje, enquanto percorremos esse caminho que ele abriu, que ele desbravou, que ele trilhou por completo. Muito antes da gente sequer existir, ele já nos amava. Percebe? E o processo do lapidar, do avançar, ele se dá a cada metro da jornada. E é aí que está a felicidade. No caminho. Em cada trecho que a gente percorre. E ao olhar para trás, quando a gente nota que a gente cresceu um pouquinho mais, é aí que está a felicidade. Então, cuidado, irmão, para não esperar demais para você ser feliz. Porque o tempo não espera. O tempo não espera ninguém. Já se perguntou para si mesmo? Quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo perdido esperando à toa? Quando eu pagar as contas ou aquele trabalho enfim rolar, será que vai melhorar? Não sei. Não existe um trilho, um mapa que nos leve para este lugar. Sentido, verdade, destino, porquê e onde a gente quer chegar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Não espere para dizer que ama, não espere para se apaixonar, não espere pra matar a saudade, ou às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chance pra gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente e nunca pare de sonhar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O
ninguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. É verdade. O tempo não espera. Então também não espere, tá? Para você ser feliz. Seja feliz a cada pequena conquista da jornada. E agora, irmãos, eu trago um outro trecho dessa lição. E esse trecho eu tenho certeza que vai servir para todos nós. Porque ele vai falar um pouquinho sobre ansiedade e medo. E diz o seguinte: quando o homem não vive fraternalmente com seus irmãos, inclusive consigo mesmo, ele se distancia de Deus. E quando o filho se perde do pai, olha só, torna-se inseguro e ansioso. Ao surgir o menor problema, ele se vê sem forças para vencer. Não sabe que caminho tomar. Sente grande vazio interior. Torna-se frágil e medroso. Vocês perceberam? A profundidade, a seriedade do ato de escolher viver ou não em fraternidade com o próximo? A caridade é justamente o que nos liga a Deus. E não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. Emmanuel já cita, né? Se Deus é a meta, o próximo é a ponte, né? E quando a gente vive uma vida ausente da caridade, da fraternidade, quando a gente vive apenas para nós mesmos, a gente perde essa conexão com Deus. A gente perde. E quando essa conexão cai, a gente se distancia dele. E o que acontece? Como diz a lição, quando um filho se perde do pai, ele se torna inseguro, ansioso. Será que tem alguém aqui no nosso barco ansioso, inseguro? Eu sou ansioso e inseguro. Todas as vezes que eu me perco, todas as vezes que eu perco essa conexão. Eu me lembro quando criança, né? A gente às vezes ia em Ribeirão, no shopping, e eu sempre gostei muito daqueles fliperama, né? E aí, quando criança, eu lembro que uma vez eu fui no fliperama e meu pai estava a poucos metros de distância. E aí eu entrei lá e me perdi do meu pai, né? E aí, eu não esqueço até hoje, eu devia ter uns 7, 8 anos, fechou a garganta aqui, ó, um medo, uma insegurança, porque eu não sabia mais, eu não estava vendo meu pai. Mas ele estava me vendo, ele sabia onde eu estava. E a gente também é assim com Deus. A gente muitas vezes, quando está nesse medo, nessa insegurança, a gente não vê ele, mas ele não deixa de ver a gente. E essa lição de hoje, ela vem nos ensinar de onde vem, muitas vezes, essa ansiedade, essa insegurança. E quando a gente descobre de onde vem, fica menos difícil, vamos dizer assim, resolver o problema. São duas as principais causas geradoras desse medo e dessa ansiedade. Primeiro, todas as vezes que a gente quer tomar a direção da nossa vida das mãos de Deus, vai gerar medo, vai gerar ansiedade. Todas as vezes que a gente quer ocupar a posição que pertence a Ele. Sabe aquela frase que diz: me dá aqui que o Senhor não sabe como faz. Me dá aqui que o Senhor não sabe o que é melhor para mim. Quem nunca, não é? E 2, o que gera medo e insegurança? Quando a gente vive apenas para nós mesmos, né? Eu chamo isso de indiferença espiritual. Para a solução dessa primeira causa, é simples, pelo menos na teoria. Faz a sua parte e confia. Faz a sua parte e confia. Nem sempre a gente consegue ver o que tem à frente no caminho.
Isso é normal. Isso é normal. Às vezes está escuro. Ou às vezes os olhos estão marejados pelas lágrimas. E é difícil enxergar, né? Mas se você hoje busca pisar onde ontem Jesus pisou, não precisa ter medo do amanhã. Do fundo do meu coração, do seu coração, não precisa ter medo do amanhã. Se você hoje busca pisar onde ontem Jesus pisou, não precisa ter medo. Acredita em mim, tá? E se você está com medo do amanhã, ou tem os teus olhos agora marejados diante da dor que te visita, que te aflige, eu vou pedir para que você ouça essa canção que serviu muito para mim nesse começo de ano, em um momento em que eu me vi dessa forma. Essa canção veio como um bálsamo, eu não conhecia. E eu espero que sirva agora como um remédio para você. Para que você se lembre de que, embora você talvez não esteja vendo Deus, Ele está te vendo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os momentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. É uma música simples, mas é muito verdadeira quando nos questiona. Tá chorando por quê? Ah, Eduardo, porque tá doendo. Eu sei que dói, mas não transforma a tua dor em sofrimento quando ela acontecer na tua vida. É bem diferente, né? Eu sei que é preciso a gente validar os nossos sentimentos, não fingir que tá tudo bem e viver numa ilusão sentimental. A gente precisa validar a nossa tristeza para que a gente possa compreender de onde ela vem e assim trabalhá-la, né? Mas uma coisa, meus irmãos, é a gente chorar por algo de ruim que aconteceu, que nos acontece, que acontece a mim, que acontece a você, que acontece a todos nós. E outra coisa muito diferente é a gente ter a nossa energia minada, sugada, esgotada até a última gota, porque eu supervalorizei aquela dor, aquele não, aquela frustração, ao ponto de que ela me cegou para tudo de bom que eu já tenho na minha vida, que eu já conquistei. Porque de repente eu só tenho olhos para o que eu não tenho, para o que eu não consegui. Vocês entendem? E é isso que a gente não pode permitir que nos aconteça. Então, vamos combinar o seguinte: aconteceu algo de ruim na sua vida?
respira, chora se for preciso, mas retoma a caminhada. Ainda que sangrem os teus pés, ou que você precise se escorar em alguém para conseguir voltar a andar. Ainda que tenha que ser mais devagar do que antes, mas retoma. Retoma. Porque Jesus diz, eu sou o caminho. Lembra? O caminho nos dias de sol e também nos dias de escuridão. E o segundo motivo da nossa ansiedade e do nosso medo é causado pelo ato de viver apenas para si. Por quê, Eduardo? Eu vou responder com uma história. Conta a história que havia um antropólogo estudando os usos e costumes de uma tribo africana, chamada tribo Ubuntu. Quando ele terminou seu trabalho naquela tribo, ele teve ali que esperar pelo transporte, que ainda ia demorar para chegar. E aí, como ele tinha muito tempo, ele teve uma ideia, uma brincadeira, que propôs para as crianças. Ele comprou uma porção de doces, de guloseimas na cidade e colocou tudo aquilo num cesto, bem bonito, com laço de fita, e colocou debaixo de uma árvore. Então, ele chamou todas aquelas crianças e combinou que quando ele dissesse já, elas deveriam sair correndo até o cesto. E a que chegasse primeiro iria ganhar todos os doces que estavam lá dentro daquela cesta. As crianças então se posicionaram na linha demarcada que ele desenhou no chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, imediatamente todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo juntas em direção à árvore com o cesto. Chegando lá, começaram a repartir os doces entre si e comeram felizes. O antropólogo, então, sem entender aquele comportamento, foi ao encontro delas e perguntou para uma delas por que tinha ido todas juntas, se uma só poderia ficar com todos aqueles doces se tivesse chego primeiro. E a criança, traduzindo o pensamento de todas as outras, simplesmente respondeu: Ubuntu, tio. Ubuntu. Como, tio? Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? E ele ficou pasmo. Meses e meses trabalhando nisso, estudando a tribo, ele ainda não tinha compreendido a verdade e a essência daquele povo Ubuntu. Ubuntu significa eu sou porque nós somos. Ou em outras palavras, eu só existo porque nós existimos. Como um de nós poderia ficar feliz se todos os outros estivessem tristes? Que lição, meus irmãos! A resposta singela daquela criança traduz com perfeição a essência da lei de auxílio, onde quem ganha, quem recebe, ganha também, mas quem doa, ganha muito mais. E é por isso que Jesus dizia em João: eu oro, Pai, para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti. Então, você entende, meu irmão, minha irmã? Se você talvez ainda, depois dessa história, não tiver convencido sobre o quão vital é a prática da caridade, da fraternidade, eu vou trazer uma lição, uma reflexão que o Chico nos trouxe, que diz o seguinte, abre aspas, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os Espíritos nos recomendam com insistência e prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido da nossa própria evolução. Não se trata apenas de uma indicação ética,
mas de profundo significado filosófico. Fecha aspas. E essas palavras do Chico: a caridade é um exercício. Quem pratica a caridade coloca em movimento as forças da alma. Forças, energia. Lembra? Quando a gente está distante do Pai, a gente mina a nossa energia. Quando você e eu empregamos as nossas energias num problema, numa dor, a gente mina a nossa energia e fica vazio dela. E agora? Onde eu me reabasteço? Na caridade. Porque quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma e eu me transformo numa usina geradora de amor. E essas palavras do Chico são perfeitamente traduzidas por Jesus numa das passagens mais fortes e marcantes da existência do Cristo, que foi o último gesto dele como encarnado e o primeiro gesto dele como desencarnado. Olha só. Notem nessas duas passagens que eu vou contar agora o testemunho de Jesus sobre a importância da lei de auxílio, da fraternidade, do Ubuntu, né? Como ensina a lição. Já na cruz, Jesus nota Dimas, também conhecido como o bom ladrão por todos nós, que estava sendo crucificado ao seu lado. E Jesus, percebendo a fragilidade, o medo e o arrependimento sincero daquele homem, Jesus então gasta suas últimas energias vitais, seus últimos minutos de vida corpórea, buscando auxiliar aquele homem a se desvencilhar da culpa e acreditar que o recomeço se inicia na vontade que traz um coração arrependido de ser melhor. E que a prisão da cruz não é suficiente para aprisionar uma consciência que busca o arrependimento sincero, capaz de trazer liberdade ao mais acorrentado dos prisioneiros. E aquele homem, o bom ladrão, consolado e cuidado por Jesus, parte em paz. E a lição acaba? Não. Ubuntu. Como que eu posso ser feliz se o outro não está feliz? Jesus, quando deixa o corpo físico, conforme nos conta a psicografia do Chico, na obra de Humberto de Campos, Estante da Vida, mostra a importância da lei de fraternidade, da lei de auxílio. E eu trouxe para vocês a descrição do livro, que descreve exatamente o que aconteceu no momento em que Jesus desencarna e abre os olhos do Espírito. Diz o seguinte, olha que narrativa linda. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava agora a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói. E os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os ouvidos humanos jamais seriam capazes de ouvir. Os anjos da ternura rodeavam o Cristo, cuidando do teu peito ferido, como a lhe insuflar energias novas, e ungiram-lhe os pés que sangravam com um suave bálsamo. Olha que cena linda, irmãos, do cuidado com o Cristo após o desencarne. Quando de repente um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnífico do céu. Era o anjo da caridade. Não trazia seguidores e se aproximou então de Jesus, beijando-lhe os pés em respeitoso e enternecido gesto. Aquele anjo então notou uma coisa interessante, que o olhar de Jesus se encontrava dentro de uma grande ansiedade.
Jesus, embora toda aquela cena transcorresse no seu entorno, trazia um olhar ansioso, aflito, como a buscar alguém. E então, notando essa inquietação do Cristo, aquele anjo disse a Jesus que fora ali enviado como um representante de Deus e que desejava saber a vontade de Jesus antes de qualquer outra coisa naquele instante. Foi quando o anjo, envolvendo Jesus em seus braços, com inexprimível carinho, colocou por um instante o ouvido pertinho dos lábios de Jesus. E Jesus balbuciou um pedido silencioso: por favor, vá ao encontro de Judas, pois ele acaba de suicidar. E o anjo então sai em disparada, sobre o olhar atento e confiante e paternal do Cristo. Esse, meus irmãos, esse é o Jesus que eu conheço e que eu tento vos apresentar nesses nossos encontros todas as quintas. Um Jesus que não permanece pregado na cruz, não. Um Jesus onipresente, que hoje mesmo, nesse exato instante, passa aí agora pela tua casa. Acaricia teus cabelos, limpa tua lágrima. Esse é um Jesus que eu conheço e que eu quero que você também conheça. Um Jesus que cuida da gente, que nos cura e que, acima de tudo, torce para que os nossos passos não se percam dos seus. Bom, e com essa prece, escrita em parceria com uma irmãzinha querida, a Gabi Ribeiro, que tanto me ajuda nessas lives, a gente encerra o nosso encontro de hoje. Então, nesse instante, meus queridos irmãos, peço para que você feche os olhos e vivencie essa prece. Sinta cada palavra dela, como se você estivesse falando com Jesus, com Deus. Feche teus olhos. Se Deus é a meta, o próximo é a ponte. Deus, nosso Pai e Criador, fonte inesgotável de luz e de vida, criaste cada filho teu à sua imagem e semelhança, tendo depositado em cada coração uma centelha de ti em forma de semente adormecida, e em cada consciência colocaste a bússola do discernimento. Deus, Pai, que jamais condena, ou melhor, que condena sim, nos condena à felicidade. Felicidade a ser alcançada por esforço próprio, a fim de que nos tornemos merecedores da paz trazida por cada metro de tua estrada percorrida. Sabemos, Pai, que o terreno é bastante acidentado, estradas sinuosas, cheias de surpresa, desertos, pântanos, desfiladeiros, mas há também lindas florestas, belos jardins. E a cada dia de intensas superações, no retrovisor da nossa consciência, revela-se o passado a ser corrigido, a fim de que um novo futuro nos aguarde. Aguarde o nosso crescer espiritual. Deus, permanece na base de comando, Senhor, em vigilância plena do caminho e dos meus passos. Monitora cada trecho e permita que a dor me visite com o intuito breve de me incitar o retorno ao caminho perdido, talvez pela minha distração humana ainda presente. Deus, permita que eu não me perca do nosso guia Jesus, teu filho mais velho, cuja missão foi de me guiar e de guiar aos meus irmãos pelas alamedas que ele já passou. Que eu não seja, Pai, como alguns peregrinos que tão somente admiram o caminho,
mas se acovardam quando descobrem que a escolha por este caminho requer a renúncia de tantos outros. Deus, permita que eu me faça criança, quantas vezes for preciso, quando ferido pelos tormentos de minhas próprias escolhas, eu tenho a necessidade, Pai, de repousar no Teu peito, a fim de recuperar as forças para poder me reerguer e aprender a lição com humildade. Mas Deus, cuida especialmente daqueles que negam o Seu acalento, que rebeldes se perdem na escuridão dos caminhos da ilusão. Cuida deles, Pai. E se eu puder, me oferece também a oportunidade de ajudar a cuidar, porque eu sei, por testemunho de Jesus, que o cajado da caridade vai ajudar a me apoiar e trazer firmeza no meu caminhar. Por fim, eu encerro pedindo que eu também saiba perdoar, assim como Jesus perdoou. Perdoar o tropeço daquele que caminha ao meu lado, porque pouco mais adiante, talvez esse mesmo é que me estenderá a mão, talvez esse mesmo é que me oferecerá o perdão, dissolvendo assim o eu, para construir o todo, que é pleno por ser diverso e sublime por ser inteiro. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Jesus. Leva a cada um desses lares, desses mais de 300 lares, a Tua luz, a Tua paz, Senhor. Leva aos irmãos que estão nos leitos dos hospitais, aos nossos familiares, às pessoas que agora estão em nosso pensamento, um pouco dessa luz que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Obrigado, irmãos. Obrigado pela companhia, a cada um desses 350 corações que estiveram conosco. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Na semana que vem, a gente pensou numa coisa um pouco diferente, por N motivos, mas a gente vai oscilar com um estudo um pouco mais profundo, né, como a gente fez hoje, e com uma prece simples, uma prece intuitiva. Na quinta que vem, a gente vai fazer essa prece juntos, permitindo assim que a espiritualidade se manifeste, nos intua de forma mais livre. Então, te convido para estar com a gente na semana que vem, se Deus quiser, nesse nosso barquinho de amor rumo ao horizonte do progresso. Um beijo no seu coração. Se você puder, por gentileza, ajuda a dispersar essa sementinha, dá um print aí, compartilha nos teus stories ou depois no nosso canal do YouTube também. Compartilha essa live com alguém que esteja precisando sair dessa escuridão, com alguém que esteja precisando criar coragem, tá bom? Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela tua companhia de mais essa quinta. Fique com Deus.